grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Oi, aqui é a tia Sheila. Oi, gente! Eu sou a tia Gisele e esse ano nós estaremos juntos para aprender mais a palavra de Deus, hein? Então, vem com a gente! Crianças, como já foi dito, eu sou a tia Sheila e aquela que apareceu magicamente aqui foi a tia Gisele. E nós seremos as professoras de vocês este ano. Este ano, nós vamos fazer uma aventura pelo livro maravilhoso do Gênesis, que irá contar sobre a criação de todas as coisas. Você gosta de viajar? Você já viajou para algum lugar? Eu já viajei, não foi para muito longe, mas eu gosto muito de viajar. Só que esta viagem vai ser a melhor de todas, porque nós vamos descobrir como Deus criou todas as coisas. Você já parou para pensar quem pintou o sol? Quem fez a lua? Para que elas servem? E as árvores? Para que elas foram feitas? E esta folha? Você sabe qual é o processo dela na natureza? Você sabe por que ela cai da árvore? Você sabe no que ela se torna? Vem com a gente que você vai descobrir muita novidade boa. Tudo isso na nossa viagem sobre Gênesis. Pegue o seu passaporte e vem com a tia. Oi, Laísa! Oi, Heitor! Oi, Yasmin! Sejam bem-vindos à nossa EBD, a nossa Escola Bíblica à Distância. Oi, você também, criança que está acompanhando o nosso vídeo. Eu posso não saber seu nome, mas seja muito bem-vinda. Sejam todos bem-vindos à nossa EBD. Nós não estamos presencialmente juntos, mas isso não nos impede de aprender mais a palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer hoje, viu? Olha, esse é o nosso material do ano e nós vamos usar essa revista aqui, Deus, o Poderoso Criador. Esse é o tema desse ano. Vocês não têm a revista, mas não tem problema. Mesmo assim, nós vamos aprender da palavra do Senhor. Falando nisso, falando em criação, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Você já parou para pensar que existem tantas coisas misteriosas no mundo? A tia Sheila já falou um pouco disso, vocês lembram no início do vídeo? Pois é, eu não sei se você já sabe, mas lá na escolinha você já deve ter escutado que existem vários países no mundo, vários tipos de animais, várias cores no mundo, várias coisas, várias pessoas de cabelo diferente, cor de pele diferente, olhos diferentes, características diferentes. Então como foi que isso tudo surgiu? Olha, a Bíblia tem a resposta para isso, sabia? E é isso que nós vamos aprender hoje. Se você for lá na sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, você vai encontrar um livro que vai falar sobre a história da criação. Você sabe qual é o nome do livro? Diz aí na sua casa. Se você falou Gênesis, acertou! O livro de Gênesis foi escrito por um homem chamado Moisés, há muito tempo atrás. E ele escreveu para relatar, contar histórias importantes para nós hoje, para que nós não tenhamos dúvidas de onde nós viemos. Abra a sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Gênesis e nós vamos ler o versículo 1 e 2. Então acompanhe comigo. A Bíblia fala: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que a Bíblia quer dizer com isso? Quer dizer que essa era a condição de mundo antes mesmo dele existir. Só havia escuridão e o Espírito de Deus andava sobre a face das águas. Mas então o Senhor começa o processo de criação, que é o que nós vamos entender hoje. No primeiro dia, o Senhor fala: haja luz. Então a luz surge. Isso quer dizer que Deus ele faz a separação entre a luz e as trevas. E aí a luz ele chama de dia e as trevas ele chama de noite. Esse foi o primeiro dia da criação. O Senhor disse que era bom, então ele finalizou o primeiro dia da criação.
No segundo dia, o Senhor fez o que nós chamamos e o que nós vimos na Bíblia de separação das águas. Você lembra que no versículo 2, o Espírito de Deus andava sobre as águas? Pois é, já tinha água por ali. Só que o Senhor faz a divisão. Ele pega a água e coloca aqui, e o firmamento, o céu, ele coloca em cima. Essa é a divisão que Deus faz. Ele faz a separação das águas. Esse foi o segundo dia da criação. O Senhor disse que era bom, então ele passou para o terceiro dia. No terceiro dia, nós vamos ver agora a criação da terra. Até então, nós vimos que só existia água e que a água ela foi separada do firmamento, do céu. Mas no terceiro dia, o Senhor cria a parte seca da terra, que é a terra e também a vegetação. Então, crianças, como no terceiro dia a gente viu a criação da vegetação, sabe aquela florzinha que tem no quintal da sua mamãe? Sabe o quintal cheio de plantas da vovó? Pois é, todas essas plantas elas surgiram no terceiro dia da criação, porque assim Deus fez. Ele criou a vegetação e a parte seca no terceiro dia. Esse foi o terceiro dia, e o Senhor disse: isso também é muito bom. Então, ele finalizou a criação no terceiro dia. O quarto dia da criação é um dia muito interessante, então prestem bem atenção nessa curiosidade que eu trouxe para vocês. Vocês perceberam que no primeiro dia só houve a criação do dia e da noite? Da luz e das trevas? Pois é, mas até então não existia nenhum elemento para iluminar o dia e a noite. Então, crianças, é somente no quarto dia que Deus vai criar esses elementos, esses astros, para iluminar tanto o dia quanto a noite. O sol, as estrelas, a lua. E isso também foi muito bom, como Deus disse na sua palavra. Está lá em Gênesis 1. Então, o quarto dia foi finalizado. Sobre o quinto dia, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês reconhecem esse som? E esse aqui? Bom, crianças, eu não sei se vocês perceberam, mas esse som é um som de um animal marinho e outro de um pássaro. Então, crianças, Deus primeiro criou os animais marinhos que vivem no mar e depois ele criou as aves que vivem no céu. E esses foram os primeiros animais, mas somente esses no quinto dia. E então Deus viu que era bom e ele passou para o sexto dia. E o sexto dia também é um dia muito interessante, porque Deus cria aqui os outros animais. Deus criou o rinoceronte, o mico-leão dourado, a joaninha, até mesmo as baratas e aqueles bichos que a gente tem mais medo. Mas todos eles são criaturas do Senhor. Mas sabe o que tem de interessante também no sexto dia? Deus criou os seres humanos. E essa parte é muito interessante porque quando a gente vai lá na palavra, o Senhor ele diz que vai criar o ser humano à sua imagem e semelhança. Então esse é um detalhe muito interessante da criação da humanidade, porque Deus nos fez parte importante também de sua criação. E por que nós fomos criados? Para glorificar e honrar o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Criador e Ele nos fez à sua imagem e semelhança. Além disso também, Ele nos deu algumas responsabilidades de multiplicarmos sobre a terra e de cuidarmos, de termos domínio sobre toda a criação, de termos cuidado sobre a criação. E esse foi o sexto dia. Bom, crianças, mas as coisas não pararam por aí. A criação parou, porque foi até o sexto dia. Mas depois que a criação ficou pronta, Deus descansou no sétimo dia, como a Bíblia fala. Mas como assim, Gisele? Deus descansou? Deus dormiu? Deus armou uma rede e aí foi deitar e cochilar? Não, gente, não mesmo. Não é esse o significado de descanso do Senhor. Porque o Senhor é poderoso, o Senhor é forte. Ele não se cansa como nós. Nós nos cansamos quando nós vamos para a escola e chegamos de um dia de muito trabalho, de muita atividade na escola, de brincadeiras. Quando nós finalizamos o dia à noite, nós estamos cansados. Mas Deus não se cansa. Então, o que significa o descanso? O descanso que o Senhor fez naquele momento foi simplesmente de olhar para a sua criação e ver que ela tinha se completado e que não havia mais nada a fazer, porque Ele fez tudo de uma forma muito boa. Ele mesmo fala em sua palavra que viu a criação e disse que ela era muito boa. Então esse foi o descanso do Senhor. E o descanso também é algo importante para nós. Mas por quê? Eu vou te explicar. Porque nós também temos um momento de descanso durante a nossa semana, que é o dia que nós separamos para o Senhor.
é o dia que nós vamos à igreja e cultuamos com os irmãos. Ao invés de ficarmos dormindo em nossa casa, nós vamos para a nossa EBD, nós vamos ver outros irmãos, os nossos coleguinhas da igreja e nós adoramos ao Senhor. É por isso que o descanso, que é o nosso domingo, também é importante para que nós possamos tirar um tempo para o Senhor. É claro que os nossos dias devem ser dedicados ao Senhor, todos eles, mas o domingo tem o seu diferencial por isso, então não vamos esquecer. Finalizando o nosso estudo, você deve se perguntar: Tia Gisele, qual é o propósito de estudar sobre tudo isso? Por que eu devo ler o livro de Gênesis? Por que eu devo aprender sobre a história desse livro? Porque esse livro ele é muito bom em nos revelar aquilo que o Senhor criou. Ao invés de nós termos dúvidas, nós temos respostas porque a Bíblia nos traz. Quando alguém perguntar para você: mas de onde veio isso ou aquilo? Como foi que você surgiu? Você tem a resposta porque a palavra do Senhor te diz. O Senhor criou você e criou todas as coisas com o propósito de glorificá-lo, de honrar o nome dele. E nós, como criaturas, devemos adorá-lo. Além disso, a criação também prova o amor de Deus. Deus criou tudo, do início ao fim, de maneira perfeita. Em todos os momentos ele disse que a criação que ele tinha feito era muito boa. Então, o amor de Deus é provado também durante a sua criação e nós podemos compreender isso nessa história. Eu espero que você tenha guardado essa mensagem no seu coração. Que Deus abençoe você com essa mensagem. Vamos orar agora para a gente finalizar? Senhor, meu Deus, que o Senhor possa abençoar todas as crianças que ouviram a Tua palavra hoje, como também a mim, que sou professora, e nós possamos tirar nossas dúvidas com a Tua palavra, Senhor, e que ela possa ser suficiente aos nossos corações. Nos guarde e nos livre de todo mal também, Senhor, durante essa pandemia. Abençoe nossas famílias e que nós possamos sempre, cada dia, aprender a glorificar Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar em meio a essa pandemia, que nós possamos aprender da Tua palavra mesmo distantes uns dos outros, mas que o Teu nome possa ser glorificado em tudo. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, a gente ainda não parou por aqui. Vocês têm uma atividade a fazer durante a semana e vocês têm que entregar até o próximo sábado, às 4 da tarde, que é o horário da nossa próxima aula. A atividade de vocês será aprender, decorar todos os 7 dias da criação e falar o que aconteceu em cada um. Depois que você aprender, você vai gravar um vídeo e vai falar nesse vídeo todos os dias da criação e enviar para mim, a tia Gisele, tá bom? Peça para sua mamãe gravar, ou seu papai, seu irmão gravar para você e depois você pode enviar para a tia Gisele. Agora, a tia vai mostrar para vocês como é que vai ser o nosso passaporte, tá bom? Quem sabe o que é o passaporte? Este papelzinho aqui, este livrinho, se chama um documento. Este documento serve para a gente fazer viagens longas. Então, quando você for fazer uma viagem longa, você tem que levar esse documento, senão você não pode ir. Então, você vai receber este passaporte e você vai pedir a ajuda do papai e da mamãe para preencher, tá bom? Então, você vai aqui já no comecinho, tem algumas informações que a gente precisa saber sobre você. As minhas já estão aqui, porque eu também vou viajar, mas a tia Gisele. E olha só que coisa legal. Sempre que você decorar, memorizar o versículo e fizer a atividade, a tia vai te dar o selo e você vai colar nesse espaço em branco. Isso significa que você foi responsável, que você foi dedicado nas tarefas da EBD. E aqui nós colocaremos o selo nesse espaço em branco e nesse espaçozinho a data de quando você viajou com a gente. Na primeira, na segunda e em tantas as outras que nós vamos viajar, tá bom? E para você receber este passaporte, você tem que ir na igreja buscar, tá bom? Ficará na igreja até sexta-feira, porque no sábado nós vamos viajar. Não fique de fora dessa viagem. Vem com a gente, tá bom? Então faça suas atividades, envie para a tia Gisele e até o próximo sábado. Tchau!